Aleluia. Aleluia. Queridos, como é bom estarmos na casa do Pai. Revemos novamente irmãos, amigos, nossos queridos amigos, companheiros aí de jornada. E de maneira muito especial nessa noite eu me alegro. Ver a Carminha, o Pedro, a Dário, essa família linda, voltaram de viagem, voltaram bem. Graças a Deus. Que bênção. Drica do nosso coração, que a gente ama tanto. E tantas situações as quais nós temos visto e vivido. Nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Queridos, nós temos presenciado nessa entrada de ano situações as quais eu tenho certeza que muitos de nós exprimimos ano passado. Esse ano vai ser melhor, não foi? Esse ano vai ser diferente. E parece que esse ano se inicia com um turbilhão de novidades. Nós estamos vendo aí a proliferação de uma nova cepa. Na nossa cidade, em Belo Horizonte, hoje, o Fantástico está noticiando uma grande tragédia que sucedeu aí antes de ontem. E tantas outras coisas que têm acontecido no mundo. E as pessoas não estão se apercebendo que, de fato, Deus está nos falando de diversas maneiras e diferentes modos. Eu me lembro que, nesses anos de América, eu jamais vi um inverno como esse. Um inverno que, na realidade, é verão. Quente. É ou não é, Carminha? Nós estamos há tantos anos aqui nos Estados Unidos. E lá na minha cidade, em Belo Horizonte, no Brasil, onde comumente nesse período é um calor, né, Dri? Daquele que o pessoal do norte diz arretado. Então, frio, chuva. Ou seja, nada daquilo que é perceptível, comum aos nossos olhos, está se sucedendo. E eu pedi a Deus que nos trouxesse nessa noite uma palavra realmente rema, que pudesse mexer, nos chacoalhar, que nos pudesse trazer um entendimento verdadeiramente o que Deus requer de cada um de nós. Eu não poderia deixar de trazer aqui a minha alegria de ter minha sogra, minha mama, junto aqui conosco. Deus tem sido muito bom, ela é uma guerreira. Um dia eu quero trazer o testemunho dela. Ela é transplantada do coração. Já superou em muito, geralmente, os anos, né, mama, de vida de transplante. E Deus tem feito maravilhas. Minha mãe, lá em Belo Horizonte, também passou há pouco por uma cirurgia cardíaca. E a gente tem visto, assim, a mão, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus. Você pode dizer, nessa noite, o quanto Deus tem cuidado de você, e você pode dizer assim, amém, obrigado, Jesus. Amém. Obrigado. Abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, verso 1 a 3. Mateus, capítulo 3, o verso 1 a 3. Hoje nós vamos falar sobre, se não aquele que poderíamos dizer que é uma das maiores referências do Novo Testamento, João Batista. Mateus capítulo 3, verso 1 a 3 nos diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o que é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Amém. Amados, nós temos o chamado período interbíblico, o qual ele se caracteriza por 400 anos de absoluto silêncio da parte de Deus. E para entendermos melhor esse silêncio da parte de Deus nesse período, a exemplo tanto nas sinagogas quanto os sacerdotes que a compunham, doutores da lei, o próprio povo,
Eles continuavam seus afazeres, seu trabalho corriqueiro, e de fato ninguém se apercebia. Dava conta de que Deus não mais se manifestava no meio do povo, como eram comuns, frequentes, tais manifestações outrora. Havia uma ausência destas manifestações visíveis, vivenciadas outrora, torno a repetir, pelo povo de Deus. Silêncio de Deus. 400 anos de silêncio. E o lamentável de todo este processo é que Deus sempre quis se manifestar a seu povo. O desejo de Deus é sempre tornar-se conhecido, manifesto. Tanto que por várias vezes encontramos declarações como fez aqui o profeta Jeremias no capítulo 29, do verso 11 ao verso 14, quando ele declara, acompanha comigo, Jeremias 29, de 11 a 14, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Amém. E a palavra continua: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Diante dessas palavras, nos sobressai uma realidade. O desejo de Deus sempre foi e é de manifestar aqueles que o buscam em espírito e em verdade, aqueles homens e mulheres que estão realmente sedentos, apaixonados pela sua presença. E algo interessante que contrasta bem com as realidades dentro desses parâmetros comparativos a respeito desta busca, desta verdade, é que podemos até mesmo encontrarmos uma boa igreja, ouvirmos uma boa pregação, estarmos diante de um excelente preletor, que tenha uma oratória impecável, quem sabe seja um teólogo primoroso, e nesta igreja, neste lugar de culto, encontremos ótimos cantores, exímios músicos excepcionais, uma organização impecável. Quem sabe neste lugar você até mesmo tem a oportunidade de conhecer novos amigos, encontrar bons relacionamentos, afetuosos irmãos, amáveis companheiros. Enfim, tudo isso é possível. Todavia, há algo que o Senhor verdadeiramente Ele procura para que de modo especial, de modo real, Ele possa se revelar, se manifestar dentro da visão proposta por João, que reforça veementemente a palavra verbalizada, profetizada até mesmo anos atrás pelo profeta Jeremias, e aqui no Novo Testamento, reiterada por João, e diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então nós podemos entender e aplicar que as coisas começam de fato a mudar de configuração, de objetivação, a partir desta verdade anunciada. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Amém? Amém. Pastor, e o que tem essa exposição com o que estava acontecendo no tempo de João Batista? Vamos entender. Tudo se achava manifesto na percepção distorcida de um povo de duro coração, obstinado em seus próprios entendimentos e avaliações, os quais andavam totalmente contrários à realidade do que é a presença manifesta de Deus numa vida, no meio do seu povo.
Mas vejam, tentem perceber nesta noite. Olhem além os elementos, os movimentos. Sinta aí onde você está, os arrepios. Como são frequentes os chamados retetés. Ouçam as palavras eloquentes. Estejam atentos a tantas profecias se não profetadas. E não estou querendo aqui dizer que tudo isso não seja de fato a manifestação do poder de Deus. Manifestações do Espírito. Mas isso não é tudo. Tanto que o próprio Cristo disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele fecha com a seguinte declaração: assim, aqueles que fazem a vontade do Pai. É bom sentirmos a presença do Espírito de Deus. É bom manifestarmos acerca dessa presença. Mas muito mais do que todo esse movimento, do que todo, às vezes, esse frenesi, é vivermos verdadeiramente nas nossas vidas, lá na sua intimidade, quando ninguém está vendo, o que verdadeiramente significa a presença de Deus. Enfim, tudo isso que julgamos, manifestações sobrenaturais, portentosas, não representa por si só a presença de Deus. E não obstante do que foi naquela época, ainda podemos ver que é o que o povo desejava e deseja nos dias atuais. Era o que os fazia acreditar de certa forma que se não fosse assim, não seria Deus falando, não seria Deus agindo. Deus tem que agir conforme, na realidade, esse quadrado. Ele não pode sair disso. Mesmo que de fato a manifestação, o poder e a glória de Deus já tenha se retirado do meio desse povo, tão egoísta em seus desejos, afetos, espiritualidades farisaicas, pura religiosidade. Mas o trabalho, ele deve prosseguir, continuar, custe o preço que for. E a religião, naquele tempo, cumpria bem o seu papel. E tudo na percepção deles funcionava e era maravilhoso. Mas não obstante, eram cegos espiritualmente. Como exemplo dos dias atuais. Eu não vejo na realidade diferença nenhuma. Pelo contrário, parece que o nível de cegueira tem aumentado cada vez mais. Ainda que eles enxergassem tudo à sua volta, dentro desse sentido perceptível da visão, todavia, de fato, não tinham a visão do mundo espiritual, o qual manifesta pela revelação direta do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que eu faço: será que em 400 anos não houve uma só pessoa que notasse que de fato havia algo errado? Será que nós não estamos percebendo que de fato há algo de muito errado acontecendo à nossa volta, acontecendo no nosso meio, acontecendo muitas das vezes dentro da nossa própria casa, em relação àquilo que nós supostamente achamos ser a presença de Deus? Será que nós estamos tendo a real compreensão, discernimento de que há algo de muito errado e que algo de muito errado está acontecendo à nossa própria volta, debaixo dos nossos olhos? Voltando à narrativa dessa história, traz como personagem principal o profeta João Batista. Nós temos também aqui dois personagens que se destacam. E eles são Isabel e Zacarias, pais de João Batista, que possuíam uma experiência muito pessoal, muito íntima para com Deus. Eles eram servos de Deus. Buscavam e viviam o que refletia a presença de Deus em suas vidas. Depois de 400 anos de silêncio, sem nenhuma manifestação de Deus a esse respeito, relata a palavra que este casal, eles viram um anjo aparecer, e esse anjo traz uma revelação, uma grande surpresa. Isabel era estéril.
E aí o anjo anuncia o nascimento de João Batista. Para entendermos melhor, os pais de João Batista eram judeus, piedosos, tementes a Deus. Eles aguardavam, como muitos, a manifestação do Messias, a vida do Messias, que já havia sido profetizado, inclusive, pelo profeta Isaías. Eles não possuíam filhos, porque, como eu disse, Isabel ela era estéril. Ele nos narra a palavra aqui, num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo as suas funções sacerdotais. Então ele recebe a visita do anjo. Acompanhe comigo Lucas 1, verso 13. E o anjo lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou inclusive um nome pelo qual deveria ser chamado. Ele disse, vai se chamar João. O anjo também disse que João Batista seria repleto do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Em Lucas capítulo 1, verso 15. E dentro do aparecimento súbito deste anjo, qual é a reação de Zacarias? Qual seria a sua reação? Ele é amedronta. Ele tem medo. E depois do anúncio, a sua resposta foi de dúvida, de incredulidade. Ele deve ter pensado, peraí, minha mulher é estéril. Quanto tempo se passou? E nós vemos que Deus é especialista de agir nessa área. E por consequência dessa incredulidade, Zacarias foi sentenciado a ficar em silêncio, mudo, até que o menino nascesse. E um fato que corrobora a grandeza deste milagre a Isabel é que quando Maria receber a visita do anjo Gabriel para anunciar o nascimento de Jesus, nos conta a palavra que o anjo também lhe falou sobre a gestação de Isabel. Isso fez com que Maria então fosse visitar a Isabel e nesta visita, neste encontro, quando Isabel ouve a saudação de Maria, algo de maravilhoso acontece em seu ventre. Aquela criança, João Batista, saltou no ventre de sua mãe diante da presença de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E é interessante que muitos, inclusive alguns teólogos, refutam isso. De fato, não são sabedores de que, inclusive, isso corrobora com a ciência. Hoje existe uma ciência voltada, inclusive, dentro da área da psicologia, relacionada a essa parte de gestacional, que corrobora que o feto, depois de dias de gestações, ele já ouve, ele já sente, ele já se comunica, ele já interage com o mundo à sua volta. Isso é lindo. É lindo. Mas o fato é que, conforme as promessas de Deus, nasce João Batista. E seus pais, nos diz a Bíblia, criaram João temor de Deus. Com certeza a sua preparação ministerial foi de certo cuidadosa, zelosa, criteriosa. E acompanhe comigo bem essa história. A chamada de Deus era grande para esse profeta. Creio numa conjectura que não havia quem olhasse para João e dissesse: João, você vai ser grande. Transportando para os dias atuais, João, você vai ser uma grande personalidade no meio evangélico. Você nasceu com história e para mudar a história. Você será um grande pastor, um grande evangelista, um homem proeminente de Deus. Quem sabe em meio a tudo isso, deva ter aparecido alguém ou algum profeta tentando inflar o ego de João, dizendo: tem um grande plano contigo. Ou talvez pudesse haver uns oportunistas que, quando vem um pregador com uma boa mensagem, uma boa oratória, logo dizem:
vai viajar por longos países. Você será alguém de sucesso, de glória. Vai ser alguém de renome. Afinal, um anjo apareceu para sua mãe e para seu pai. E não é todo dia que um anjo aparece para alguém para lhe dizer essas verdades. Você já foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. João, você vai ser, na realidade, uma grande estrela gospel. O cara, como diz a música lá do Roberto Carlos, né? Esse é o cara. Todavia, conhecendo a história desse profeta, de modo ímpar, em toda a história, vemos que de fato não foi como muitos esperavam. E conhecendo toda a trajetória de João Batista, o que ele pregava e o que pregava e como pregava, eu vos pergunto nessa noite, a nós que estamos aqui, a você que me escuta, será que nós aceitaríamos a pregação de João Batista nos dias de hoje? Será que João Batista teria oportunidade em nossos cultos, neste púlpito, nas reuniões, nos nossos seminários, nas nossas conferências? Seria ele o principal convidado, amigavelmente, para adentrar em nossa casa, em nossas reuniões íntimas, familiares? Será que sobreviveríamos, custe o que custar, como assim sucedeu com ele, tendo a vida dele, a missão e o propósito que ele teve? Teríamos a coragem e a audácia para combatermos o pecado e levarmos o povo a um real arrependimento, assim como ele fez? Sobretudo, a palavra de Deus afirma, Lucas 1, verso 80. E o menino crescia e se fortalecia na cidade grande. Não. Aonde? No Campo. deserto. Vou repetir. E o menino crescia e se fortalecia. Deserto. Em contrapartida, quantos João Batista sobreviveriam hoje a tudo isso que temos presenciado nos dias atuais, dentro até mesmo desse chamado nicho religioso, nicho gospel, dentro das igrejas, no meio do povo daqueles que se dizem ser de Deus, mas que de fato andam bem longe daquilo que a palavra de Deus preconiza. Este povo ame com o lado, mas o seu coração está tão longe. Ninguém de fato entendeu no início o que Deus estava fazendo através de João Batista. Será que nós entenderíamos isso dentro do nosso contexto atual? A profecia aponta para a obra de preparo feita por João. Ele é o quê? A voz Que clama no deserto. que clama no deserto, ao qual o profeta predisse, Isaías 40, verso 3, preparai o caminho do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 1 a 2, Malaquias disse que João haveria de preparar o caminho diante do Senhor. É tremendo ao constatarmos que o preparo espiritual de João nos remonta a um indício da natureza espiritual acerca do reino. Não se entra de qualquer jeito. Não se aceita simplesmente como está. Sem que haja de fato uma mudança, uma metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento. Uma vida que verdadeiramente agrade a Deus. E João começa sua obra identificando-se. Ele fala de cara, João 1,20. Eu não sou o Cristo. João 1,23 ele diz, Ele é aquela voz que prepara o caminho do rei. João sabia disso acerca de si. Que ele estava preparando algo que era muito maior do que ele.
E o anjo resumiu a obra de João quando disse acerca deste menino. Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas 1, 17 diz assim: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista, como já identificamos, foi o precursor de Jesus. João Batista era aproximadamente 6 meses mais velho que Jesus. Mas ele sabia que Jesus era o eterno, o Todo-Poderoso. Eu te pergunto nessa noite, você sabe quem é Jesus? Você conhece de fato a Jesus? Você tem um relacionamento com Jesus? João era totalmente destemido em suas pregações. Falou a verdade sobre o pecado, mesmo quando parecia não estar sendo amável, terno, querido, aclamado. Coadunando com a verdade relativizada de muitos. Parece que nós estamos vivenciando os dias como os de João. João referiu-se aos hipócritas religiosos daquele tempo. Sabe como? Uma geração de víboras, cobras. Você imagina João falando no meio de hoje, dessa geração, entrando dentro da igreja e falando: seus víboras, vocês que estão escutando aí, seus víboras. Estaria muita gente magoada, muita gente ferida. Não volto mais, emborrei. João recusou-se a batizá-los, pois sabia que consideravam isso apenas como um ato religioso. João sabia que Deus, acima de tudo, requer do homem, da mulher, de todos nós, de você que me escuta nessa noite, arrependimento verdadeiro por parte de um coração que diz amar ao Senhor. João alertou o povo judeu a não tornar comum as bênçãos de Deus, por serem fisicamente descendentes de Abraão. João falou, como muitos diriam, João falou na lata, sem ter dó. Disse-lhes que Deus julgaria toda a árvore pelos seus frutos, e que ele poderia suscitar filhos de Abraão, até mesmo das pedras. E essa foi a profecia com quanto Israel ser cortada. E aí nós temos os gentios sendo inseridos dentro desse contexto. João nunca promoveu a si mesmo sendo quem era, mesmo tendo a missão que tinha. Ele disse apenas que era uma voz solitária clamando no deserto. Nunca fez alusão ao grande número de pessoas que veio para Jesus através dele. Nem tampouco contabilizou aqueles que ele havia batizado. Apenas ele realizou a sua missão, sem holofotes, sem glória, sem glória. João era alguém realmente diferente, um exemplo a ser seguido por todos nós. Você que me escuta nessa noite, nós que aqui estamos. Ele volta a total atenção do povo à pessoa central de Jesus Cristo. Aquele cujas sandálias, ele mesmo diz, não era digno de desatar, de desamarrar. Ele afirma que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o quê? Pecado. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que o verdadeiro teste daqueles que dizem ter um relacionamento de fidelidade e amor para com Deus não está apenas naquilo que eles dizem, naquilo que eles pregam, naquilo que supostamente nós verbalizamos no nosso dia a dia, ou até mesmo com os mais íntimos, mas de fato naquilo que nós vivemos. E aqui de fato é o objeto, a finalidade da nossa pregação. Por isso que a gente está vendo essa distorção total. Como que de fato nós temos revelado no nosso dia a dia esse amor a Jesus? Tanto através de atos quanto palavras.
A proclamação de advertência e a necessidade de arrependimento foi a base do preparo feita para a vinda do reino. Apontava para Cristo. João, ele adverte fariseus e saduceus. Olha o que João fala, olha que palavra dura. Mateus 3, verso 10. Já está posto machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Isso diz respeito a mim, diz respeito a você. Não há ninguém aqui nesta noite que possa fugir desta realidade. Você que me ouve. E não será diferente no dia do juízo final. Quem não der fruto será lançado no fogo eterno. Ah, pastor, não existe essa coisa. Eu costumo dizer que é como, vou repetir o exemplo da lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Ok, vai lá no alto do edifício, pula que você vai ver. Você não vai se esborrachar, não vai ver, porque não vai dar tempo. Você vai estar em outro lugar. Eu posso não crer, mas é uma realidade. Multidões escutavam o apelo de João. E sabe qual é esse apelo? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Temos aqui em João Batista um homem que trazia uma palavra imperativa de juízo. Mateus 3,8 diz: os que atendiam o chamado e se arrependiam tornavam-se um povo preparado, produzindo frutos dignos de arrependimento. Repita essa palavra comigo. Frutos dignos. Frutos dignos de arrependimento. de arrependimento. Vira para esse irmão, para essa irmã abençoada, e diz para ele ou para ela: produza frutos dignos de arrependimento. Produza frutos dignos de arrependimento. Fala para o outro para não ficar enciumado. Produza frutos de arrependimento. Oh, queridos, uma geração de víboras rejeitou a mensagem, ao passo que outros permitiram que o mensageiro de Deus os preparasse os batizados. A Bíblia nos diz que João Batista veio com a disposição e o poder de Elias. Em nenhum lugar isso é mais claro do que na descrição de Lucas. Veja a coragem desse profeta. Ele falava sempre a verdade, como ela é. Ele combatia o pecado. O preparo para o reino espiritual que estava por vir, ele exigia uma obra de escavação. Os valores deveriam ser preenchidos através dos valores eternos. Assim como Elias fez o que pôde para tirar a idolatria, o assassínio e a desonestidade, também João opôs-se ao pecado daquela nação, confrontando. E entre esses pecados estavam todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. E aqui eu quero relembrar um trecho importante acerca da vida de João Batista. Pelo fato dele ter repreendido Herodes Antipas, que inclusive, dentro desse contexto histórico, era até simpatizador de João Batista, mas ele tinha uma mulher que era objeto de ódio, porque João havia dito que ela era uma adúltera. E ele também, Herodes. E pior, ela tinha uma filha mais endemoniada do que ela. E aí vocês conhecem a história. Quando Herodes, cheio dos dias de hoje da cachaça, aí ele chega e diz assim: olha, vai lá, pede o que você quer. Olha, mas você vê o que é a tolice de alguém que bebe e perde a noção. Imagine a posição de Herodes. Chega para alguém e diz assim: pede o que você quer. Eu te dou tudo. O que você vai pedir? Um monte de coisa. Sabe o que aquela mulher, movida por raiva, movida pelo ódio, sabe o que ela pediu? Chegou lá para a filha e falou assim: dança, 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 dança bonito para ele. Nós vamos pedir a cabeça dele. Pediram isso, decapita. Eu quero ele morto, mortinho assim. Aquela mulher podia ter pedido qualquer coisa. Você vê que o ápice da vingança, aonde leva um ser humano
a perder oportunidades ímpares. Vocês estão entendendo? João, de fato, ele mostra as mudanças verdadeiras que devem ocorrer na vida daqueles que estão sendo preparados para o caminho, para a vinda de Jesus. João não só condenava o mal, mas salientava a mudança de que Deus esperava das pessoas quando eram de fato perdoadas. Se foi alcançado pela graça, se foi alcançado por Jesus, deve haver fruto, deverá haver mudança, tanto de comportamento quanto de metanoia, de mente. A voz que clama solitariamente pelo deserto, sabe o que ela exigia? Generosidade, honestidade, não violência e contentamento. A preparação feita por João aponta, nos conduz para um caminho de santidade. O povo de Deus, dessa maneira, desse modo, deve andar, deve desejar. João preparava o povo para o reino vindouro e a identificação do seu rei. Não bastava advertir a nação judaica para que fugisse da ira de Deus, conforme Mateus 3. Nem instruí-los com respeito ao procedimento esperado por Deus. Olha, Deus espera que vocês ajam assim. Nunca um povo teve da parte de Deus tantas manifestações quanto no Velho Testamento. E nunca um povo foi tão rebelde como aquele povo. E não é diferente nos nossos dias. João tinha estado batizando em Betânia e no dia seguinte, quando viu Jesus se aproximar, sabe o que João declara? Eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Sabe quanto tempo durou aproximadamente o ministério de João? Alguém que está aqui nessa noite sabe me dizer? Quanto tempo vocês acham que durou o ministério de João? Quantos aí apostam em 3 anos? 30. 7 anos. Quem aposta em meses? Não durou mais que 1 ano. Então foram mais de 30 anos de preparação. É interessante que hoje é tudo invertido, né? Se preparem Meses. em meses, em dias, e vamos orar, aleluia, glória a Deus. Não é querendo dizer que o Espírito Santo não possa fazer, ele faz. Ele faz como ele aprove. O Senhor disse que os que entre nascido de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Certamente esse pregador, ele tinha muitas faltas diante dos padrões dos religiosos. Mas foi ele verdadeiramente o pregador, segundo o coração de Deus. Que elogio maior teria um homem, uma mulher, sendo uma aprovação pessoal do próprio Jesus? Você não precisa de um elogio maior que esse. João sabia a sua identidade e qual era seu ministério, e ele mesmo declarou: depois de mim vem o maior que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Isso quer dizer, não sou digno de ser então seu escravo. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. João, ele tinha consciência de quem ele era. João sabia que ele era reconhecido por Deus. Recordam da narrativa bíblica que diz que um dia João estava batizando no Jordão? E aí ele viu Jesus, e o que acontece? Jesus vem, a pomba desce sobre Jesus. Olha que coisa linda. Olha que privilégio que João teve. Valeu a pena. Valeu a pena estar no deserto se preparando. Valeu a pena passar por tudo aquilo. Olha o privilégio que esse homem teve. Vando a memória dos irmãos, em 63 anos de dominação romana, os judeus esperavam ansiosamente o Messias. Eles não tinham dúvidas que o Cristo seria um guerreiro que viria para libertar a Judéia do domínio estrangeiro.
Quem sabe até mesmo fazendo da Judéia uma potência como sonhava a maioria dos judeus. E foi nesse ambiente, volto a repetir, que apareceu em cena um homem estranho, vestido de pelos de camelo, chamando todos ao arrependimento de seus pecados, comendo caviar. Caviar? Não, O que ele comia? gafanhoto. Gafanhoto. Alguém aqui já comeu gafanhoto? Já, a gente. Nós já comemos. Em Cancún, não é bom? A esposa comeu, ela não gostou. João Batista, além de anunciar o reino de Deus, trazia uma prática nova. Após confessarem os seus pecados, o que aconteceu com eles? Eles eram batizados. Daí, inclusive, o nome João Batista. Tudo em João é controverso, contraditório ao modo religioso. Seu modo de vida, suas palavras, seu jeito de andar, seu jeito de vestir, seu jeito de comer, seus desejos. Mas ele não escolhe, ele simplesmente obedece, ele cede à direção de Deus, à voz do Espírito. Ele tem como visão ministerial não a linha convencional dos chamados religiosos, os mais avivados, os preparados. Ele não se casa, ele se abstém totalmente do convívio social, ele não realiza viagens, ele não tira férias, nem tampouco compartilha uma fofoquinha com os irmãos e as irmãs, não tem tempo para brigar com a mulher, nem ficar corrigindo os filhos, ele não tem tempo de compartilhar aqueles momentos com os mais chegados, ele não desfrutava de conforto, de comodismo. E vejam o que me deixa mais perplexo é que, ao contrário do que foi João Batista na sua simplicidade, humildade e quebrantamento, hoje o que mais acontece conosco é isso aqui. Nós estamos numa igreja que temos confortáveis bancos. Lá do outro lado, temos pessoas que estão escondidas em cavernas, sendo perseguidas. O que nós estamos fazendo de diferente para realmente mostrarmos o amor de Deus e que Jesus realmente reina na nossa vida e que nós somos diferentes daquilo que fomos outrora? Vocês estão entendendo? Nós estamos vendo as coisas acontecerem, que temos simplesmente observado. São muitos hoje que ganham, esperam os aplausos de muitos, popularidade, afinal de contas, nós conseguimos mexer com as emoções. Fala a verdade. Não existe algo mais rentável do que você mexer com as emoções das pessoas. Por isso que muitos têm sido enganados. Por isso que muitos têm caído no engodo. E esse povo tem perecido porque lhes falta o quê? O conhecimento. A própria igreja tem vivido de momentos de altos e baixos. Eu falei aqui já, algumas pregações atrás, lembra no início da pandemia, onde todo mundo estava, vamos orar, vamos fazer, e a igreja sai lá para fora e... Nós estamos aqui nos Estados Unidos, olha a oportunidade ímpar que Deus nos deu. Será que a nossa vida tem feito a diferença neste lugar e na vida de outros? Dizer que Jesus ama todos e que Ele tolera tudo o que o pecador faz virou moda. É legal, é normal, pastor. Temos que modernizar. Há pouco, um dos homens que eu tinha uma maior admiração, ele foi expulso da convenção de pastores batistas, justamente por dizer que a Bíblia ela é incompleta. Ela precisa ser atualizada. Olha que ponto nós estamos chegando. E nós estamos vendo isso tudo como algo normal. Dizer que Jesus faz tudo o que de fato nós pedimos, virou moda. Ele vai atender em todas as coisas. Quem tem promessa de Deus não morre. Aleluia. Quem não morre, quem para com isso?
que Jesus atende tudo. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Deus é especialista em frustrar sonhos. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele faz como Ele aprove. E algo que eu tenho pedido insistentemente é: Deus, não me dê aquilo que de fato além eu possa me esquecer de Ti. E não me dê menos também, para que também meu coração não se entristeça e outras coisas aconteçam. Sabe o que a gente tem que entender? Deus sempre age na medida com cada um de nós. Todos nós que aqui estamos vamos enfrentar um dia, ou já enfrentamos, ou vamos enfrentar ainda mais o dia mau. Alguém aqui já fugiu do dia mau? Ou vai me dizer que nada de mal aconteceu na sua vida? Se for, eu quero tirar uma foto contigo. Tu deve ser algum extraterrestre. Porque se você vive dentro desse contexto de humanidade, com certeza você já enfrentou o dia mau e vai enfrentar. Sabe o que eu quero trazer, terminando essa mensagem? Nós temos que entender o cerne do Evangelho. Todos nós fomos salvos. Amém. Amém? Amém. Agora, o que nós temos feito com a nossa salvação? O que de fato você que me ouve nessa noite, você tem feito com aquilo que Deus te deu, que é a sua própria vida? As oportunidades. Que caminhos temos trilhado? Que palavras temos verbalizado? Quais confrontos temos dado a nós mesmos? Daqui a pouco vamos participar da mesa. E algo que me chama a atenção é que a Bíblia diz assim: olha, o negócio é o seguinte, examine o que está do teu lado aí. Viu, Pedro? Examine a dádiva. Vamos, examine com força. É isso que a Bíblia diz? Não. O que ela disse? Examine Examine a a si si mesmo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Olha, cara. A Bíblia me chama a responsabilidade para que eu possa olhar de per si, examinar a mim mesmo. O que eu tenho sido, o que eu tenho feito, o que realmente está dentro de mim. Abaixa a cabeça. A minha oração esta noite é para que, da mesma forma como foi a pregação de João Batista, arrependei-vos, possa se ouvir hoje este mesmo clamor. Arrependimento nos leva à mudança de hábitos, de conceitos, de pensamentos. O arrependimento, ele nos traz motivações diferentes. O arrependimento, ele promove mudanças singulares e mudanças grandiosas na nossa vida. O arrependimento não nos faz ser como uma multidão. Ele pode até nos isolar, mas ele nos torna mais dignos. Nessa noite, Jesus tem nos chamado ao arrependimento. Arrependimento é quando você olha para a tua própria vida e você percebe que você não pode caminhar mais do jeito como está. As coisas não podem ser como estão. É preciso haver mudança. Deus, Ele tem para a tua vida, filho e filha, nessa noite, algo extraordinário. Mas é preciso obedecer. É preciso se render. E render-se a Deus é a única maneira de realmente sermos felizes. Será que de fato sabemos qual é a nossa missão, o propósito de Deus para as nossas vidas? Pai, que nesta noite possamos ter um entendimento de que esta palavra, ela diz respeito a todos nós. Que fomos chamados realmente para algo muito maior, que muitas das vezes nós não mesmo entendemos, mas sabemos que vai se cumprir. Porque eu creio, Deus, como diz a tua própria palavra, que os teus planos, os teus pensamentos são muito maiores do que os nossos pensamentos. Obrigado pelo teu imenso amor, pelas tuas misericórdias. Ah, Senhor, que haja arrependimento, que haja mudança, que essa mensagem ainda possa se ecoar nos dias de hoje. Arrependei-vos, porque nós sabemos que o dia do Senhor se aproxima. Ah, Deus, aviva a tua igreja, aviva-nos, que teu Espírito Santo possa realmente fazer a diferença no nosso meio.
Amém. Deus, promova arrependimento no nosso coração. Que possamos entender, Pai, que coisas grandes o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas é preciso mudança, é preciso posicionamentos. Eu te louvo por essa oportunidade nessa noite, de trazer essa palavra e de poder até mesmo, Senhor, fazer parte desse grupo de homens e mulheres que estão sedentos ainda pela Tua presença e por ouvir as verdades da Tua palavra, sem medo, porque o mesmo Deus de amor é também o Deus de juízo, o mesmo Deus de misericórdia, é o Deus que chama hoje um homem ao arrependimento e a uma mudança de vida. Transforma-nos pelo poder da Tua palavra, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos aqueles irmãos e irmãs que nos ouvem nessa noite. Estamos terminando aqui. Vamos estar orando essa semana pelos pedidos de oração. Vamos dar continuidade agora com a nossa ceia. O Senhor abençoe sua vida e sua família. Vitória nossa, pelo sangue de Jesus. Amém?